Então, vamos começar agora uma série de lições que fala sobre fontes de campo magnético. Isso mesmo. Não é só a Terra, o planeta Terra e a magnetita que são fontes de campo magnético. Desde o início do século XIX, né, através das experiências do Sr. Ørsted, nós descobrimos que corrente elétrica, né, é fonte de campo magnético, ou seja, corrente elétrica gera campo magnético. E, né, de lá para cá, a gente soube aproveitar muito essa descoberta, porque a gente utiliza esse tipo de conhecimento para tomógrafos. Isso, os tomógrafos computadorizados da medicina, eles se fundamentam, né, em princípios que estão aqui nestas aulas, né, nas próximas aulas de eletromagnetismo. Então vamos dar uma olhada na primeira situação, né, a situação inclusive que foi observada pelo Sr. Ørsted. Né? Ele estava fazendo experimentos, né, com circuitos elétricos e ele notou que uma bússola ela tinha a sua direção alterada quando ele ligava os equipamentos dele, né? Ou seja, a bússola quando estava perto de fios percorridos por corrente, ela modificava a sua direção, o que, né, levou a concluir que os fios estavam gerando campo magnético. Então vamos dar uma olhada aqui em um pedaço de fio, né? Um pedaço de fio, vou desenhá-lo aqui na minha lousa, um pedaço de fio, bem assim. Ó. Esse fio que eu estou desenhando aqui, ó, é um fio muito longo, tá? Fio muito extenso, muito comprido. Então, tá aqui um pedaço de fio. Vamos dizer que esse fio, então, esteja sendo percorrido por uma corrente elétrica assim, ó. Corrente elétrica aqui, ó, para cima. Tudo bem? O que é que vai acontecer na região ao redor aí do nosso fio? A região ao redor do fio ela vai ser modificada porque vai existir agora, né, um campo magnético ao redor. Esse campo magnético, na hora de determinar, né, o formato dele, a gente usa uma regra, a regra da mão direita, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu polegar e vai colocar no sentido da corrente e vai fazer a ação, né? A ação de pegar o fio assim, ó, tá? Então você põe o polegar no sentido da corrente e pega o fio. Quando você pega o fio, olha só o movimento que seus dedos vão fazer aí, né? Ao redor do fio. Vão fazer esse movimento aqui, ó. São anéis, tá? Anéis cujo centro, né, estão no próprio fio, né? São círculos ao redor do fio aí, ó. Deixa eu só separar aqui para você ver direitinho, tá? Olha lá como é que é o campo ao redor de um fio. Formato de um anel. São infinitos anéis, mas é lógico que aqui eu não vou ter condições de desenhar esses infinitos anéis, né? Então o que que a gente costuma fazer? A gente costuma desenhar os anéis na proporção da intensidade do campo, ou seja, né, eu vou desenhar a quantidade de anéis, né, proporcional ao módulo do vetor de indução magnética. Desse jeito aqui. Ó. Na minha figura aqui, para simplicidade, eu vou desenhar, né, apenas três anéis, tá? Então vou pegar aqui, ó, vamos deslocar, fazer bem bonitinho assim, ó. Bem assim. Acho que tá bom. Isso. Agora, o sentido do vetor de indução magnético também é dado pelos dedos da mão quando você pega o fio. Né? Se você observar direitinho, o movimento dos dedos dá o sentido do campo. Então, o sentido do campo ele vai ser assim, ó. Olha só. Faça aí o movimento dos dedos da mão do jeito que eu estou falando, né? Tentando simular essa situação aí que eu estou colocando. Olha só o sentido das linhas de indução aqui. Ó.
desse jeito aqui, ó. Então, aqui na parte da frente do anel, essa figura é 3D, né, gente? Na parte da frente do anel, você está vendo o sentido apontando para a direita. Lá na parte de trás do anel, né? Lá na parte de trás, você vai ver o sentido apontado para a esquerda, porque as linhas de indução, elas estão circulando o fio aqui. Tá claro isso para você? Tá claro o desenho da seta lá atrás, ó? Bem bonitinho, bem caprichado. Ó, certo? Tudo bem? Então ele está fazendo esse movimento que eu vou fazer aqui com o mouse. Ó. Sai daqui, dá a volta lá atrás e volta. Sai daqui, dá a volta lá atrás e volta. Tudo bem? Então, né, para evitar, né, situações assim de, né, desenhos complexos, o que, que a gente costuma fazer aí? Né? A gente costuma fazer uma representação bidimensional disso daqui. Né? A gente não fica desenhando 3D dessa forma. Então, numa representação bidimensional, a gente fica com a seguinte situação. Ó. O fio ele vai ser representado por uma linha, né? E agora vamos entender isso daqui, ó. Tá vendo a linha de indução indo para lá, ó? Desse lado do fio, perceba que a linha de indução ela está entrando no plano da tela. Então, o campo magnético desse lado do fio ele vai ser representado por um vetor entrando, assim, ó, um X. Lembra dessa notação? Esse é o B, né? Vetor de indução magnética desse lado do fio. Né? Aqui eu estou desenhando vários anéis, tá? É um corte daquela figura ali, né? Um corte no mesmo plano, assim, ó, paralelo ao plano da tela, tá? Tudo bem? Assim, ó, assim. Ao passo, né, que se você fizer o movimento dos dedos da mão direita lá, você vai, né, ter aqui desse lado o campo saindo. Né? Então, esse daqui é um anel que está dando a volta aqui. Ó. Ele sai daqui e entra aqui. Esse daqui é outro anel que está dando a volta. Sai daqui e entra lá. Então, são muitos anéis. E como eu disse para você, a quantidade de anéis que eu represento, ela é proporcional ao módulo do vetor de indução. Tá claro isso para você? Perfeitamente claro? Então vamos dar uma olhadinha agora o que, que aconteceria se eu inverto o sentido da corrente, para ficar super entendido. Ó, se eu inverter o sentido da corrente, deixa eu desenhar o meu fio de novo aqui. Né? O meu fio está aqui, ó, desse jeito aqui. É um fio muito longo, percorrido por uma corrente. Se eu inverter o sentido da corrente, a corrente agora for para baixo, qual vai ser o movimento da minha mão direita ao pegar esse fio? Então você vai pegar o seu polegar, vai colocar para baixo e vai fazer o movimento de pegar o fio. Quando você faz o movimento de pegar o fio, olha só como é que ficam os anéis. Deixa eu ver se eu uso um truque aqui para copiar os meus anéis, né? Só um minutinho. Vamos aqui. Vamos ver se eu consigo aqui pegar os anéis já de cara, assim a gente economiza um tempo. Isso, conseguiu. Né? Continuam sendo anéis, tá bom? Anéis cujo centro, né, do anel está lá localizado no fio. Mas o que é que vai mudar? Vai mudar o sentido desse campo. Né? Então, ao invés de girar assim, ó, do jeito que eu desenhei, ele vai girar no sentido oposto aqui, dessa maneira aqui. Ó. Por quê? Porque o movimento dos dedos da mão, quando eu coloco o polegar para baixo, ele muda. Né? Então, aqui na frente, você está vendo que está girando, né, para a esquerda, lá atrás do fio, você vai ver que está girando para a direita. Uma boa maneira de olhar isso, né, é ver isso daqui de cima, né? Enxergando aqui, ó, os anéis. Mas uma ótima maneira é essa que eu vou fazer aqui agora, uma representação bidimensional, né, daquela situação tridimensional que está ali, ó, né?
Então eu vou ter ali, ó, em cima, eu tinha a corrente fluindo para cima, né? E agora com a corrente fluindo para baixo, nós vamos ter inversão, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Segue a ponta do meu mouse, ela está vindo e quando chegar aqui ela está saindo. Então, ó, ela está saindo do plano da tela. Deixa eu fazer com a mesma cor para ficar no padrão, né? Ela está saindo do plano da tela aqui desse lado. É isso que mudou, né? Então, o vetor de indução magnética, ele vai estar saindo aqui, ó, né? Ele vai estar saindo aqui e do outro lado ele vai estar entrando aqui, ó. Tudo bem? Do outro lado ele está entrando. Acho que deu para entender a mudança, né, gente? Qualquer coisa, pega a sua mão direita e faz, né, com a mão, né? Aqui a nossa corrente agora, ó. Como eu disse, a nossa corrente está para baixo. Tá bom? Tem como calcular, Jota? Claro que tem como calcular, né? Então você vem aqui, né, desenha o fio e vamos dizer que eu queira calcular, né, a intensidade do B bem nesse ponto aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, né? Assim, ó. A intensidade do B bem nesse ponto ali, ó. Vou pegar como exemplo a primeira, tá? O primeiro desenho aqui, ó. Assim, ó. Então eu tenho uma corrente para cima, estou marcando um ponto aqui e vou calcular o B. Então o B nesse ponto, a gente viu ali, para o lado direito aqui, né? Ele é representado por um X, B. Ah, tudo bem? Detalhe sobre esse ponto. Esse ponto está a uma certa distância do fio aqui, ó. Você tem que, para calcular, conhecer essa distância aqui, ó. Tá? A distância do ponto que você quer calcular o campo. E aí você vai fazer o seguinte, né? Você vai calcular da seguinte maneira. O B, vetor de indução magnética, ele vai ser 1μ vezes o I dividido por 2πd. Bom, I é a intensidade de corrente elétrica. Vamos anotar aqui, ó, no SI, né? Em unidades do Sistema Internacional, né? O I é a intensidade de corrente elétrica, nós já estudamos isso lá na eletrodinâmica. O I vai ser medido em ampere, tá? A nossa distância, distância no Sistema Internacional de Unidades, o D, né, vai ser medido em metro, distância, metro. Que mais? O I, o D, esse Mi aqui, esse Mi, ele depende, né, do tipo de meio, né, onde esse fio está, ele está no ar, ele está no vácuo, né, do tipo de meio. O nome do Mi, o Mi é permeabilidade, permeabilidade, permeabilidade magnética. Para você ter ideia, eu vou colocar aqui o Mi que mais aparece no vestibular, né? Que é a permeabilidade magnética do vácuo. Você não tem que saber decorar isso não, tá? No vácuo ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Não decore isso não, vai ser dado na capa da prova ou na própria questão. Então, a permeabilidade magnética depende do meio. E é lógico aqui, né, para completar o nosso cálculo aqui, o B, você está vendo, a unidade do B é o Tesla, né? Como é novidade aqui, vamos escrever, ó, Tesla. E Tesla,
nós abreviamos aí com T maiúsculo. Tudo bem? Então, campo é medido em Tesla. Agora, observa aqui nessa expressão, né? Vamos fazer uma pequena análise aqui, né, nessa expressão, para entender algumas coisas até que são bem tranquilas, né? Quando essa distância aqui aumenta, né? Vamos colocar aqui, ó. Quando essa distância aqui aumenta, o que acontece com o B? O B diminui. Tudo bem? Tá claro? Então, quanto mais afastado aquele ponto que eu estou calculando lá, quanto mais afastado ele estiver, né, do fio, menor é a intensidade do campo magnético, né, gerado por esse fio. Agora aqui, ó, vamos fazer o seguinte, e se esse D, né, diminui, o que acontece com esse B? Esse B aumenta. Né? O óbvio, quanto mais próximo do fio eu estiver, né, maior vai ser a intensidade do vetor de indução magnética. Agora, com relação à corrente, né, com relação à corrente, está claro aqui também, né, ó, se eu usar uma corrente alta, quanto maior a corrente, o B aqui cresce, certo ou não? Então, né, fios percorridos por corrente grande têm a tendência de ter campos magnéticos grandes, né, maiores. E aqui, ó, quando a corrente, né, diminui, o B aqui diminui. Tá claro isso para você? Não, coisas que são bem triviais da gente analisar, mas eu gosto de comentar. Então, esse daqui, né, é o fio muito longo percorrido por uma corrente, que gera, como a gente viu na aula agora, campo magnético ao seu redor.